Não? Não. Aqui nós vamos dar prosseguimento àquele à nossa introdução às questões de exegese. Pastor, eu não entendi muito bem o trabalho que o senhor pediu para fazer. O senhor pediu para a gente... Lembra as primeiras perguntas que eu deixei aqui para vocês? Essas primeiras perguntas? Questão 1 e questão 2? Que são... É essa aqui e essa? Aqui, tá. Página 1 e página 2. Então tem questão 1. Aqui, ó. Questão 1, tá? Com as perguntas. Todas essas perguntas, elas estão respondidas de forma discursiva nesse trabalho escrito que eu dei para vocês. O que eu quero é que vocês respondam essas mesmas perguntas, façam um trabalhinho respondendo essas mesmas perguntas, só que de um modo sintético. Qual é o argumento principal disso? Primeira pergunta. Na sua opinião, qual a melhor tradução da cláusula em itálico vermelho do versículo de Hebreus 11, 21? Justifica a sua resposta. Tá? Então aqui, ele venerou a extremidade do seu bastão ou apoiado sobre a extremidade do seu bastão, adorou? Quais as duas traduções que são... Qual das duas é a melhor? Aí vocês vão responder. A segunda devido ao fato de que a primeira erra por conta disso. Tá? É só uma resposta simples. Aqui você tem uma resposta tipo acadêmica, quase acadêmica, né? Mas está quase, porque ainda falta colocar muitas referências. Eu achei que era para fazer uma síntese de tudo isso. Na realidade vai ser uma síntese de todo coisa, mas em poucas palavras, porque todas as perguntas estão respondidas, uma a uma. Só que eu quero que você condense as respostas mais amplas que eu dei. Deu para entender? Entendi. Isso aí é um ensaio em exegese. Vocês têm uma ideia do que mais tarde, o que vai ser, o que é fazer exegese. Então, a exegese nada mais é do que a interpretação dos textos baseado nas línguas originais. Agora, como é que faz isso? Como é que você tira uma dúvida quando você está fazendo um estudo como esse? Então, surge essa dúvida. Onde é que você tem duas versões conflitantes, como definir qual é a melhor? Aí eu mostro, através desse trabalho, que apenas o acesso à língua original e outras questões correlatas é que vão dar a oportunidade de você ter a resposta correta. Quando você disser, esta versão é a melhor, e juntamente com essa, essa daqui não é a melhor. Aí você vai saber por que não é a melhor. Deu para entender? Então aí depende desse trabalho mais esmerado de interpretação bíblica. É o que você geralmente encontra nos bons comentários. Você pega o comentário de Calvino sobre Hebreus, quando ele comenta essa passagem, ele não deixa passar em branco essa questão. E ele apresenta uma solução. Tem comentários que passam direto sobre a questão e nem ao menos tocam nela. Nem de passagem. Tá? Então, um bom comentário, ele se distingue pelo fato dele dar atenção ao texto original e, a partir daí, então, apresentar propostas de solução. Aí os comentários de Calvino, por exemplo, eles são excelentes porque ele aborda as questões, né, de modo que você tem condição de acompanhar como ele chegou à conclusão que chegou. Ele apresenta, olha, tem fulano que diz isso, tem Beltrano que diz aquilo. Mas, de acordo com isso, de acordo com aquilo, né, eu sou mais favorável à opinião do tal autor. Por quê? Vamos ao texto original. Aí ele vai dar toda uma análise e tal. Então, essa interpretação que eu considero como a melhor é essa aqui. Percebe? É esse trabalho aí que se chama exegese. E naquela época da Reforma Protestante, os reformadores deixaram um modelo de exegese numa época em que não se tinha nada praticamente, né, de trabalhar o texto. Esse modelo vem perdurando até hoje e foi aperfeiçoado em muitos aspectos, por conta da facilidade que hoje nós temos. Hoje nós temos mais facilidades do ponto de vista de escrever. Hoje você escreve o texto, como eu faço aqui, escrevo com a maior facilidade no computador, com as fontes de grego, de hebraico, de aramaico, de qualquer texto
original da Bíblia com a maior facilidade. Eles não, eles tinham maior dificuldade, que a imprensa naquela época, eles tinham que fazer na base da pena ainda, escrever para depois mandar, corrigir os manuscritos, mandar para tipografia para poder fazer. Então era muito mais complicado e eles produziram muito mais do que hoje nós produzimos. Deixar aquele volume, aqueles 22 volumes, né, de comentário bíblico, e morreu com 55 anos de idade. Quer dizer, é um homem totalmente dedicado a esse tipo de trabalho. Vamos orar então para começar? Pastor Hugo? Hugo. Pai, mais uma vez nós queremos pedir a Tua graça, a Amém, Tua compreensão, para entendermos o propósito dessa aula, Senhor. Amém. Abençoa as nossas vidas, faça-nos Assim seja, entender com perfeição tudo que foi ensinado pelo nosso pastor e professor Fabiano. Amém, Senhor. Pai, que venha ser para a glória do Seu nome. Amém. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa questão, a princípio, ela surgiu num grupo que tinha chamado, uma comunidade chamado aquele Orkut, antigo, né? Então nós tínhamos uma comunidade chamada hebraico, aramaico e grego. Então todas as dúvidas da Bíblia que surgissem no texto original eram apresentadas ali. Então aí surgiu essas dúvidas. Por que tem a diferença entre essa versão e outra? Aí eu ia respondendo ali e assim respondi, mas foram várias perguntas. Então eu tenho todos os meus arquivos do Orkut compilados lá em casa. Olha, mas tem muita coisa boa. Uma dessas foi essa questão que eu peguei, agora obviamente deu uma ampliada nela, uma melhorada, e ela foi muito importante porque tirou dúvida da comunidade como um todo e deu a oportunidade de eles saberem o que é fazer o exegese. Né? Então essa é a proposta. Ano que vem, quando vocês já tiverem bem em hebraico e grego, tem uma noção que a gente vai dar a partir do ano que vem, aí então vocês vão ter condição de também ler o texto com facilidade. Olha, a alfabetização em grego é a coisa mais fácil que tem. E ainda esse recurso que vocês vão ter dentro do Logos Bible Software, é um recurso que ele lê o texto todinho para você, e também você tem o Hebrew and Greek Tutor, tem um tutorzinho que você usa para poder aprender a alfabetização e a leitura, dentro do próprio Logos Bible Software. Você tem Logos? Tenho não. Ainda não tem, não. Você tem Logos? Ainda não, né? É um programa muito bom, vale a pena. Logos e Accordance são os dois melhores softwares para você trabalhar com as línguas originais da Bíblia e com interpretação bíblica. Principalmente se você comprar o módulo que é o chamado Platinum. Platinum em português. Ele vem com quase aquela biblioteca do Antigo Testamento, da cultura cristã, vem com a Bíblia revista e corrigida, revista atualizada, vem com a NVI, tudo dentro dele. E o modo como interage na hora de fazer uma pesquisa, aquilo ali é tudo interligado. Então você pode ter 3 textos paralelos ali, com uma Bíblia poliglota, por exemplo. Você pode montar uma ali na hora com hebraico, com o texto da Septuaginta em grego e com a versão em português. Aí você vai fazendo scroll e eles vão andando juntos. Entendeu? Então você já tem. Né? Então se você tiver esse módulo, você vai ver como é que tem muita coisa boa. Ok. Daí nós chegamos aqui na página 6. Nós chegamos na página... Deixa eu ver se foi a 6. Aqui. Eu já postei a aula para vocês, né? Essa primeira aula está dentro da plataforma, né? Tá. Então aí agora a segunda nós vamos ver aqui. Nós chegamos aqui. Então vamos prosseguir aqui. Depois vamos lá buscar. Portanto, vimos que uma tradução literal da cláusula kai prosekinesen, kai prosekinesen, isso aqui é muito fácil de ler. Tá? O grego é fácil de ler, o hebraico também é fácil de ler. Depois que você aprende, acabou. Daí para frente é só vitória. Então, kai, que é a conjunção, prosekinesen, epi, to akron, tes habito autu, essa expressão que está no texto grego favorece a versão revista e atualizada de Almeida. E, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Nós vimos a questão do eixo paradigmático e do eixo sintagmático. O eixo paradigmático são as várias opções que você tem de traduzir uma palavra.
Então, tantos quantos são os sinônimos daquela palavra, você pode fazer, né, o preenchimento do eixo paradigmático. Né? Então, vara, cajado, tudo que for possível de sinônimo, você pode colocar traduzindo esse eixo paradigmático. E o eixo sintagmático é exatamente, por exemplo, o seu cajado. Aí você pega já o sintagma. Né? O que é o sintagma? Esse conjunto de palavras que formam, tá? Eles formam um constituinte da oração. Tá? Então esse aqui é um sintagma nominal. Você tem aqui a sua vara. Tá? Então aí você tem um sintagma nominal. Esse sintagma nominal por quê? Porque o núcleo dele é a vara. Você pode dizer o menor elemento de um sintagma nominal, aí pode escrever isso, né? Porque depois, se bem que vai ficar gravado. O menor elemento do sintagma nominal é o nome, é o sujeito. Então, eu pego, por exemplo, a vara, a sua vara de pastor. Você vai ver que o sintagma ele tem uma elasticidade enorme. A casa. Eu pego primeiro casa, depois a casa branca, a casa branca da rua 25, a casa branca da rua 25 do bairro de Riverside, a casa branca da rua 25 do bairro de Riverside, tá? Aí eu pego a casa, sabe, casa, aí você pode criar com esse nome, casa, um sintagma desse tamanho, elástico, tem uma elasticidade quase que ad infinito. Tá? A casa branca, tá? Olha só, a casa branca da rua 25, do bairro de Riverside, pertencente ao pastor Hugo, tá? Olha aí, vou aumentando. E a sua esposa, pronto, aumentei mais um pouquinho. Tá? Aí que você vai, então, forma uma frase. Está, entendeu? Sendo pintada. Percebe? Olha o tamanho do sintagma. A casa está sendo pintada. A casa branca, Então você você pode fazer mas qual é o núcleo? Casa. É exatamente fixando. Olha olha uma regra sintática que eu já vou dar para vocês, que é importantíssima. Fixando o núcleo do sintagma na cabeça, você não erra a concordância verbal. Tá? A Casa Branca dos 1970 concorrentes na loteria, tá? Bota aí. Está à venda, foi leiloada, ou coisa assim, só para vocês terem uma noção. Né? O carro amarelo, né, do fulano de tal, aí o carro, né, está enguiçado. Percebe? Então, o carro está enguiçado. O carro amarelo está enguiçado. O carro amarelo do fulano está enguiçado. O carro amarelo do fulano, que mora lá na rua tal, no bairro tal, está enguiçado. O carro está enguiçado. Você tem que fixar sempre o quê? No núcleo do sintagma. Então o sintagma ele pode, né, ele tem uma elasticidade enorme. Ok? Então exatamente quando você tem o eixo paradigmático, nesse eixo paradigmático você preenche as opções de sinônimos, tá? Pega aqui, por exemplo, o dicionário. Então vou pegar um dicionário de português e vou colocar aqui vara. Tá. Aí eu pego vara aqui e vejamos se é etimologia, sinônimos, né? Aí sinônimo de alçada, bordão e rebanho. Tá? Aí eu pego alçada. Vem aqui etimologia. Olha aqui. Eu pego alçada, por exemplo. A palavra alçada tem um significado básico. Tá? Tem um significado básico. Entretanto, olha só os sinônimos e variantes. Alçada, atribuição, autoridade, competência,
conta, domínio, foro, instância, juízo, jurisdição, pelouro, poder, poderio, vara. Então isso tudo indica, tudo começou com a minha pesquisa para preencher o eixo paradigmático na hora de fazer a tradução. Quantos substantivos, quantos sinônimos eu posso colocar um em cima do outro no eixo paradigmático para poder preencher um sinônimo de rábido. Tes rábidos autu, a sua vara, tá? Tes rábido autu, a sua vara, o seu cajado e por aí afora. Tá? Então, esse é o eixo paradigmático. E o eixo sintagmático é, né, como você pode dispor os sintagmas, né, sintagma verbal, sintagma nominal, sintagma preposicional, dentro de uma oração. Se ele pode vir no princípio, se ele pode vir no meio. Tá? Aqui, por exemplo, quando você vê, né, e aí vem, olha aqui o que vem no meio. Apoiado sobre a extremidade do seu bordão, vírgula, adorou. Vamos mexer com esse sintagma? Vamos mexer com esse sintagma? Joga apoiado sobre a extremidade do seu bordão para o final. Jogou? E adorou apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Percebe? O que está entre vírgulas aí, eu desloquei esse sintagma. Então, ou seja, eu peguei isso, eu peguei esse apoiado sobre a extremidade do seu bordão e joguei para o início. E apoiado, né, e adorou, o verbo aí do caso ficou, e adorou de que forma? Apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Então, quando você mexe para lá e para cá, com os elementos, com os constituintes, tá, que são sempre em bloco, tá? Eles ficam em bloco, o que acontece? Você tem a possibilidade de fazer esses deslocamentos, você está mexendo no eixo paradigmático ou sintagmático? Sintagmático. Quando você mexe no sentido de vara, ou usa vara, bordão, cajado, você está mexendo em qual eixo? Paradigmático. Aprendeu a diferença entre um paradigmático e sintagmático? Já ganhou o dia, viu? Que esse é o segredo de fazer análise sintática. Nunca ninguém ensinou isso. Na época na época que eu fazia o ensino médio, por exemplo, eu não aprendi isso. Só aprendi isso na universidade. Eu falei, o troço é tão simples. Mas por quê? Porque foram se desenvolvendo mecanismos, né, linguísticos para estudar a língua mais cientificamente. Entendeu? Então essa descrição mais científica da língua, criando esses novos termos, como sintagma, eixo paradigmático, eixo sintagmático, toda essa metalinguagem, né? O que é metalinguagem? O que é metalinguagem? Usei uma palavra aí, ó. Você tem que chegar aqui, ó, metalinguagem, metalinguagem. Metalinguagem é a linguagem da linguagem, tá? A metalinguagem é a linguagem utilizada para descrever outra linguagem. É a linguagem da linguagem. Então você tem a língua portuguesa e dentro dela você pega sintagma. Sintagma é um termo utilizado para descrever a língua portuguesa ou qualquer outra língua. Tem sintagmas em grego, sintagmas em hebraico, sintagma em aramaico. Esse termo, ele é um termo que é uma linguagem que é usada para descrever a linguagem, tá? Ou qualquer sistema de significação. Todo discurso acerca de uma língua, com as definições dos dicionários, as regras gramaticais, tal. Chover é um verbo defectivo. Verbo defectivo é uma metalinguagem, está sendo descrito. O que é um verbo defectivo? O que é uma função metalinguística? Aí você vai e pega aqui, Aurélio, ó, tá? Te dá tudo aí de graça. Ok? Vocês têm o Aurélio no computador de vocês? Tem, né? Dicionário Aurélio? Bom. Tem até o Ruais, né? Ruais aqui também é muito bom. Então, é muito importante. Ok? Então deu para entender isso? Eixo paradigmático e eixo sintagmático. Então vamos em frente. Daí, essa é a versão que melhor reflete o texto grego. E contrapõe-se a versão católica Ave Maria, que traduz e venerou a extremidade do seu bastão.
estou preparando a resposta, tal, dei aqui, estou preparando as respostas e tal, e quero saber, vou mostrar o que induziu a resposta por que a tradução da versão Ave Maria traduziu desse jeito. Então vamos logo a ela. Aqui, explique a razão da diferença entre a revista atualizada e a versão Ave Maria. Por que a versão Ave Maria, tá? Uma pergunta pertinente a essa altura de nossa abordagem, ainda que de passagem para as respostas às questões adicionais propostas acima, seria: qual a razão dessa diferença entre a versão Almeida Revista Atualizada e a versão Ave Maria? Resposta. Então, essa pergunta que eu estou fazendo, depois vocês vão responder do modo mais direto, mais simples. Eu aqui dou um pouco mais de detalhes. Bem, será que os sujeitos não sabiam grego? Será que eles não tinham acesso aos originais gregos? Claro que tinham. Essa versão foi feita no século XX passado, foi, né? Não sei se 1900 e alguma coisa, nem tenho ideia de quando. Obviamente não seria desconhecimento do texto grego, uma vez que foram selecionados os mais competentes tradutores para a produção dessa versão católica. Inclusive os seminários católicos, eles dão uma atenção às línguas originais que nos seminários protestantes não chegam perto. Além de você ter que aprender latim, né, o Colégio Salesiano, por exemplo, e outros os seminários, né, eles dão uma ênfase enorme ao conhecimento das línguas originais. Os padres estudam muito, são 6 anos, parece, de formação, né, do curso deles. Eles aprendem muito e têm que estudar muito. Então não era desconhecimento da língua grega. Indiscutivelmente, os estudiosos católicos não têm deixado a desejar quanto ao conhecimento das línguas originais da Bíblia cristã. Prova disso é que muitos bons livros de gramática grega do Novo Testamento de autores católicos estão sendo traduzidos para o português e demonstram ser de uma qualidade impressionante. Tá? Um exemplo é a gramática do grego do Novo Testamento, volumes 1 e 2 do James Whitman, da Paulus, editora Paulus. Eu tenho em casa uma gramática fabulosa de grego, muito boa mesmo, que demonstra um elevadíssimo conhecimento em língua grega do Novo Testamento. Convém ressaltar que os institutos católicos de formação teológica estão entre os melhores do mundo em termos de ensino das línguas originais da Bíblia. Você pega aqueles livros do Instituto Católico de Roma, por exemplo, são livros extraordinários. Então não foi por desconhecimento. Mas afinal de contas, o que aconteceu? Portanto, jamais poderíamos dizer que a diferença entre a revista atualizada e a versão Ave Maria deriva de desconhecimento quanto ao sentido do original. Então, o que resultou nessa diferença? São perguntas que você tem que fazer e responder. Tá? Como temos feito questão de deixar bem claro para os leitores, toda tradução é uma interpretação do texto original. Toda tradução é uma interpretação. Né? Então, é importante isso. Deste modo, a razão da diferença aqui é que a preposição epi é omitida na versão Ave Maria da cláusula kai prosequinese, aí epi, que está em vermelho, to ar com tes rápido autu. Por quê? Porque algumas traduções antigas, incluindo a Vulgata Latina, omitem a tradução de epi. Daí essas versões católicas, para adaptarem a sua tradução à versão padrão e original da Igreja Católica, elas tiveram que, embora sabendo que o texto original tem o epi, tá, seguir a Vulgata. Eles jamais poderiam fazer uma tradução que contradissesse a Vulgata Latina. Ok? Aí, vejam bem, a Vulgata Latina, incluindo a Vulgata Latina, omitem a tradução de epi, da preposição sobre. A Vulgata Latina, a tradução da Bíblia para o latim, produzida no final do século IV por São Jerônimo de Estridon, tornou-se a versão oficial da Igreja Católica Romana e verte esta cláusula como adoravit, olha aqui, adoravit, vamos ler do latim lá, da UFRJ, adoravit fastigium virgae eius.
Adorou a extremidade de sua vara. Assim que consta na versão Vulgata Latina. Adorou a extremidade da sua vara. Então, por que a versão Ave Maria traduziu desse jeito? Porque seguiu a Vulgata Latina. Resposta à pergunta. Deu para entender? O que acontece? Como é que eu descobri isso, gente? Como é que eu fiz essa descoberta fantástica, pastor Hugo? Eu fiz essa descoberta porque eu pesquisei, fui no texto original, fui na Vulgata Latina. Aqui, ó, eu pego logo os Bible Software. Eles agora corrigiram até o texto, tá? Mas eu pego logo os Bible Software, por exemplo, tá? Eu abro aqui e pego a Vulgata Latina. Então, Vulgata Latina. Ok. Aí eu pego a Vulgata e... Eu pego o texto... Então a nova Vulgata tem corrigido. Está corrigido já. Ah, tá. Aí no Logos aqui, ó. Tem no celular também. Tem no celular também, né? Eu vou instalar depois, porque eu não instalo no meu iPad. É bom. Olha só, você... É Hebreus, capítulo 11, versículo... Qual é o texto? 11, 20 e... 21. Aqui, ó. Et adoravit fastigium virgai eius. Tá? Aí você pega a tradução, você vê apoiado sobre a extremidade. Então a Vulgata Latina, ela não segue o texto hebraico. No caso aqui no Novo Testamento, o texto grego, que tem lá aquele texto do Antigo Testamento que tem uma outra, nós já vimos, vamos ver aqui mais à frente, mas que tem um outro, aí você vai ver agora a diferença entre o texto grego e o texto hebraico, também tem diferença. Então, porque essa questão foi tão sintomática, tão importante, porque ela abriu um leque para eu fazer pesquisas em vários, inclusive eu reuni toda essa pesquisa nesse trabalho de pesquisa. Isso é que é fazer pesquisa, é isso assim que você constrói um artigo em exegese do Novo Testamento. Deu para entender? Então eu fui ver aqui, então a Vulgata Latina está aqui. A Vulgata Latina. Aí, não sei se aqui tem a nova Vulgata, deixa eu ver se aqui já tem. Bíblia Sacra. Aqui é a tradução do contendo do Novo Testamento, segunda Vulgata, tradução da Vulgata. E adorou na sumidade da sua vara. Aqui é bem antiga. Aí tem a nova Vulgata, eu tenho ela em outro software aqui, mas eu não vou abrir porque a gente vai prosseguir aqui a nossa argumentação. Então, quando você está escrevendo um trabalho acadêmico, você tem que ter convicção daquilo que você está escrevendo. Né? Então, por isso, você tem que fazer o trabalho de pesquisa. Tá? Então, olha só quanta pesquisa foi feita. Vamos prosseguir. Assim, a versão Ave Maria preferiu seguir a Vulgata Latina e esta interpretação tem sido perpetuada ou ecoada em várias traduções católicas. Por conta da autoridade da Vulgata, eles não podem passar por cima da autoridade da Vulgata, ainda que saibam que a Vulgata está errada. Tá? A necessária correção foi feita atualmente pelo Vaticano, pois a nova Vulgata Latina traz o texto corrigido. Aí eu tenho aqui o texto corrigido, né? Fide Jacob Moriens Singulis filiorum Iosef benedixit et adoravit super fastigium virgae suae. Super, esse sobre.
E em português, pela fé, Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou sobre o topo da sua vara. Então a nova Vulgata Latina, ela já corrigiu esse problema. Agora as novas versões católicas, todas vão se basear nessas correções feitas na nova Vulgata Latina. Ok? Deu para entender por que a diferença entre a versão Ave Maria e a versão? Explica para mim uma palavra simples. Por que há a diferença entre a revista atualizada e a versão Ave Maria nesse versículo que diz adorou a extremidade e adorou sobre a extremidade? Por quê? Porque teve uma omissão que... Foi uma omissão que foi colocada onde? Na Vulgata Latina. E como as versões católicas têm de tomar a versão autoritativa deles, né, que é a Vulgata, como sendo a padrão, eles não podiam contradizê-la. Ok? Já houve uma mudança quando surgiu a nova Vulgata Latina. Essa nova Vulgata já corrigiu esse problema desse texto. Ok? Viu como é que vale a pena pesquisar? A gente aprende muita coisa. Martim Lutero, em 1545, que seguiu a Vulgata Latina para sua tradução para o alemão, porém com os olhos fixos nos textos originais, traduziu da seguinte forma para o alemão: Durch den Glauben segnete Jakob, da starb, beide Söhne Josefs und neigte sich gegen seine Stabsspitze. Pela fé, Jacó, estando para morrer, abençoou os dois filhos de José e inclinou-se à ponta de sua vara. Esse aqui, exatamente, ele mostrando que não adorou o artigo, e sim ou seja, apoiado a mesa. Tá? Então, esse craseado, ele é a conjunção da preposição, como é que diz a Dilma? Ele comungou o artigo com a preposição. Você lembra desse negócio? Está comungando a mandioca comigo. No discurso que ela fez, acho que foi na ONU. Misericórdia. Só para descontrair. Então aqui nós temos essa fusão que gera a preposição aqui, a crase, né? Vejamos agora as questões adicionais. Segunda questão. Esta análise suscita inúmeras perguntas que demandam reflexão. Dentre elas, primeira, para começar, qual o papel da Septuaginta na interpretação do Novo Testamento? Será que a Septuaginta, que é a tradução, o que foi a Septuaginta? Foi a tradução, a primeira tradução da Bíblia hebraica feita para o grego, tá? No período do interbíblico, tá? Lá por volta do ano 200 a.C. E serviu para as comunidades da diáspora, né? As comunidades judaicas da diáspora, inclusive a carta de Tiago, ela é dirigida às 12 tribos dispersas, que são judeus cristãos que estão na diáspora, ou seja, espalhados por toda a parte, que tinham como Bíblia a Septuaginta, porque eles falavam o grego e tinham a Septuaginta como sendo a Bíblia oficial. Tá? Vamos aqui ver questões importantes relativas a isso. Para começarmos a responder essa pergunta, precisamos entender o papel da Septuaginta na interpretação do Novo Testamento e do Antigo Testamento em termos bem claras na mente as definições de palavra e conceito. Então, observa bem que eu usei aqui termos bem claras. Por que eu falei bem claras? Porque esse claras vai fazer o quê? Ele vai estar associado aqui. Concordância nominal. As definições ficaram claras. Então, eu tenho que guardar. Por que eu não falo? Temos que deixar bem claro na mente as definições de palavra e conceito. Porque as definições vai levar o claro para o plural, tá, feminino. Então o que eu quero deixar claro? Eu posso também dizer, eu quero deixar claro o seguinte, aí
Agora, quando eu falo, se eu quero deixar claro as definições, eu estou errando por causa da concordância nominal. Então, eu quero deixar claras as definições. Tá? Então, na hora de você falar português, você tem que processar tudo isso aí na cabeça para poder não dar erro. Então, você tem que guardar sempre o quê? Se eu vou falar definições ou claras, vai iluminar. As definições ficaram claras. Não fala as definições ficaram claro. Tá? Então, percebe? É isso aí que eu estou aproveitando. Ficou claro as definições, não, né? Ficaram claras as definições. Entendeu? Isso é muito importante. Usa muito sim. Ficou claro as definições? A gente perdoa porque não é um erro assim tão gritante, né? Mas quando você aprende português, fala para os doutores, aí você tem que caprichar. Aí tem que ficar claro. Aí eu dou um panozinho, né, de fundo para o pessoal que estava comentando, né? Falei assim, essa pessoa que fez a pergunta, né? Eu falei, olha, em outros tópicos nessa comunidade já falei sobre palavra e conceito, inclusive em outro tópico postado por você. Estou me dirigindo à pessoa, né? Isso aqui vai sair do artigo final, tá? A exegese não se limita a saber o sentido etimológico das palavras e transportá-lo. Por que eu botei transportá-lo? Porque eu estou fazendo referência aqui ao sentido etimológico. Olha aí, concordância, tá? E transportá-lo para todas as instâncias em que ocorrem. Este procedimento metodológico pode levar-nos a incorrer em falácias exegéticas, conforme bem demonstrou o D.A. Carson, Donald Carson, no livro Perigos na Interpretação Bíblica. Vocês conhecem esse livro? Perigos na Interpretação Bíblica? Vou mostrá-lo aí para vocês. Quem gostou, a mesóclise aí. Então, repetindo, palavras são unidades linguísticas e diferentes conceitos podem ser associados a elas. É importante que a gente saiba discernir entre palavra e conceito. Uma palavra, né, ao interpretarmos um texto, para sermos bem precisos na nossa exegese, temos que descobrir qual conceito ou os conceitos associados às palavras pelos diversos autores que as utilizam. Qual o conceito que ele quis utilizar quando ele usou certo termo? Nós não podemos engessar um sentido único de uma palavra e levar isso para todos os textos na hora que nós estamos fazendo tradução. Já ilustrei para vocês o caso de Elohim. Elohim pode significar Deus, pode significar deuses e pode significar juízes. Como, por exemplo, lá em Salmos 82. Tá? Ou Êxodo 21. Ou Gênesis 1, você vai ver. Gênesis 1 lá, Elohim é, né, a divindade. Tá? É um termo que tem a forma plural, porém, ali naquele texto ele é singular. Por que eu sei disso? Por causa do verbo. Elohim, Bereshit, Bará, Elohim. Bará é verbo. Ele criou. Então, Elohim criou. O verbo está no singular. E Elohim é um termo plural. Então, mostrando que a divindade ali tem esse aspecto, né, de pluralidade, chamado plural de majestade. Mas o verbo vai concordar no singular. Coisas que você só vai saber quando tem o texto original. Então, uma palavra pode comportar diversos sentidos. Precisamos determinar o sentido das palavras em cada texto em que ocorrem, mediante o conceito ou uso que o autor associa a elas em seus textos. Tá? Você pega o termo glossa, no grego, que é língua, e você vai ver esse glossa no glossolalia lá, né? Do falar em línguas, e glossa ali como a língua sendo um elemento de bênção ou de destruição em Tiago 3. Então aí você tem que saber em que sentido ele está usando a palavra glossa. Tá? Então é o texto que vai determinar os contornos semânticos, o sentido que o autor pretende passar com a palavra que ele utiliza. Ok? Claro que aí? O papel já está impresso lá, se vocês quiserem pegar e traz o celular. Está em cima da mesa. As pesquisas linguísticas e análise de discurso hoje têm destacado que a abordagem contextual, o domínio semântico,
é um caminho mais excelente e se destaca em termos metodológicos. Os domínios semânticos, tem um dicionário, por exemplo, por domínios semânticos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. O que esses dicionários fazem? Eles agrupam as palavras, né, que estão associadas, ou seja, eles pegam todas as palavras que podem ser preenchidas, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no eixo paradigmático, e definem essas palavras juntas ali naquele bloco. Então eles pegam a palavra pai. Aí tudo quanto está relacionado a pai, eles pegam todas as palavras e colocam numa sequência de um artigo só. Aí depois casa, tudo quanto envolve a casa, os utensílios da casa, a cor da casa, tudo, móveis da casa, modo de usar a casa, tudo eles colocam ali nesse vocábulo casa. Então isso aí é fazer por domínio semântico. Tá? Isso é muito importante porque, além de você aprender o sentido da palavra, você aprende as coisas que estão associadas. Isso é bom para você aprender, por exemplo, inglês, né? Ou outra língua qualquer. Hoje o domínio semântico é extraordinário. Os dicionários por domínio semântico, você vai estudar carro. Tudo quanto está relacionado ao carro, as peças do carro, a porta do carro, as palavras, né, que definem cada elemento do carro, o freio do carro, a porca, a mola, o amortecedor, né, o pneu, né, a câmara de ar, tudo isso você vai aprender nessa língua só sobre o carro. Isso é importante na hora que a gente faz o teste de direção. Você aprende tudo, como é que é o limpador de para-brisa, essas coisas todas, tem que aprender o nome de tudo. É por domínio semântico. Tá? Então é importante. Essa é uma das formas melhores, pois permite que o conceito que um autor associa a uma palavra abra espaço para a existência de plurissignificação, ou seja, de mais, né, de um significado. Como também um conceito único, olha aí, um conceito único pode ser expresso por mais de uma palavra, até mesmo em um mesmo autor. Tá? Então você pode estar estudando o texto de Paulo em Romanos, ele usa uma palavra com um sentido e depois ele usa essa mesma palavra com outro sentido. Tiago faz isso. Tiago, inclusive, ele usa, acho que parece que 52 palavras que só ocorrem no livro dele, na epístola dele, no Novo Testamento. Tem lugar nenhum, tem umas que não tem nem na literatura, são termos criados pelas comunidades cristãs. Assim como nós aqui nos Estados Unidos criamos as palavras aí, né? Hoje eu estou bisado, Parquear. né? Vamos parquear o carro ali, né? Vamos dar uma vecada nessa casa que está muito suja. Nós criamos esses termos, eles lá também criavam os termos. E você pega uma palavra de Tiago que só existia dentro daquela comunidade cristã, judaica, para a qual ele escreve. Aí são 52 termos que são chamados hapax, né? Que são as palavras que têm uma ocorrência única no Novo Testamento. Então Tiago, ele é o mestre disso, porque ele tem 52 palavras novas que só acontecem no Novo Testamento na epístola dele. E como é que eles fizeram para traduzir? Ué, mas aí você tem que pegar pelo contexto. O contexto é que vai te dar, a macroestrutura do texto é que vai te dar o sentido, e também às vezes a etimologia ajuda. Ele estava falando para a comunidade, talvez ele estava usando uma linguagem lá, exatamente, deles lá, do pessoal bem, né? Igual eu estou falando, esse tipo de linguagem que a gente usa aqui, o pessoal lá no Brasil não conhece. Tipo uma gíria local. São coisas assim, são termos que são cunhados dentro daquela combater, comunidade específica. Acontecendo então ele estava bem familiarizado com essas comunidades. Os mestres tentando entrar no meio da comunidade, talvez são coisas até para eles não entenderem o que ele estava... E bem familiarizado com a linguagem da comunidade, né? Ok? E para encerrar esta introdução, devemos manter sempre em mente, olha, isso aí você guarda, que é o segredo da exegese. Esse é o segredo da exegese. O dia que você aprende isso, pronto. Tá? O dia que você aprende isso, você aprendeu a fazer exegese. Palavras, expressões, sintagmas, frases, orações, períodos e perícopes. Olha, eu vou do menor para o maior. Tem, inclusive o meu tem aí está com circunflexo, viu? Porque ele tem, não tem acento. E eles têm,
tá? Aí tem o circunflexo no português. Para você, na hora de escrever, tá? Guarda bem essa regra. Tem os seus valores semânticos bem definidos pela unidade maior em que se inserem. Qual é essa unidade maior? O discurso. Tá? A escritura deve prover o arcabouço geral para que os discursos se definam semanticamente com precisão para o exegeta. Então, como é que eu vou descobrir o sentido daquela palavra, por exemplo, que ele usou, acho que foi a acepção. Né? Como é que acepção, como é que eu vou... literalmente ela significa aceitar a face de alguém. Aí, como é que eu vou entender esse sentido? Eu vou ver que Tiago está traduzindo praticamente aquilo que é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, que foi para Septuaginta por um jeito, mas nem na Septuaginta tinha essa palavra que ele utilizou. Mas o significado dela é aceitar a face de alguém. E aí, pelo contexto, você vai ver que ele está falando de quê? Aceitar alguém pela sua aparência. Vestidos preciosos, anel no dedo, essa pessoa é importante. Sórdido vestido é a pessoa que é pobre. Daí o rico e o pobre. Esses dois elementos que estão ali colocados diante de Tiago. E essa palavra, quando você aceita um e rejeita o outro, aí essa oposição de sentidos é que vai dar realmente o significado de que a palavra ali é aceitar a pessoa pela sua aparência externa. E é uma rapax, é uma palavra que só ocorre em Tiago. Viu como é que se faz para poder... Então é o contexto, né, que vai te dar, você vai definir os contornos semânticos. O que é definir os contornos semânticos? Você já viu quando você faz a digital para você cadastrar no computador, que ele vai, né, preenchendo, até preencher o total da sua digital? Então quando você dá a primeira, você aperta o dedo pela primeira vez, o que acontece? Vem a primeira, ele capta uma parte, não é? Aí você aperta mais um pouquinho, ele capta mais um pouquinho, até que você mexe para cá, mexe para lá, até que ele completa. Então daí você tem o quê? É como que você tem um contorno semântico. A princípio você não sabe o sentido daquela palavra, mas à medida que você lê o contexto, aí você vai no final ter, opa, isso aí significa isso. Tá? Deu para entender? Pegou bem, professor? Mais ou menos. Hã? Deu para pegar mais ou menos. Tá? Então aí você, ou seja, então definiu o contorno semântico daquela palavra. Qual é o sentido que ela tem ao ser usada por Tiago. Pronto, a digital está pronta. Por que digital? Eu estou usando a digital porque é uma identificação única, né? Agora vejam bem, a escritura deve prover o arcabouço geral para que os discursos se definam semanticamente com precisão para o exegeta. Que busca o quê? O que o exegeta busca? A intenção do texto, que é, ao mesmo tempo, a intenção do autor sagrado. Agora então, há uma fusão entre a intenção do texto, a intenção do autor sagrado. Quando um texto é escrito, ele tem uma proposta, ele tem uma meta, ele tem um propósito. Tá? Então ele tem a sua intenção. O texto ele se projeta como uma entidade autônoma, tá? Que tem por objetivo produzir um sentido no leitor. Tá? Daí você vai ver que tem os aspectos cognitivos da leitura. Então aquele texto tem esse objetivo. Tá? Esse objetivo é, na realidade, o que? Também a intenção do autor que escreveu o texto. A intenção do autor que escreve o texto é dada pelo conjunto de palavras. O tema que ele escolhe atacar, a língua, lá capítulo 3 de Tiago. E quais as palavras que ele utiliza, quais são as comparações que ele utiliza. Ele concebe na mente como é que vai ser o seu texto, e depois ele vai fazendo o quê? Vai textualizando, vai escrevendo o texto. Então, quando ele escreve, ele tem uma intenção. O exegeta vai buscar o quê? A intenção do texto, que por sua vez se funde com a intenção do autor que escreveu o texto, o autor humano, e que por sua vez é ao mesmo tempo a intenção do autor sagrado e do Espírito Santo que inspirou a Escritura. Olha aí. A intenção do texto, a intenção do autor sagrado, que se funde, que por sua vez é a intenção do Espírito Santo que inspirou a Escritura. Percebe? Então, esse é o objetivo, esta é a meta da exegese. A exegese é exatamente buscar isso. O que Tiago quis dizer com isso?
né? Então aí você vai buscar a intenção do texto, a intenção... Porque quando se fala da intenção do texto, você vai ver quais as palavras que ele utilizou, quais as figuras de linguagem que ele utilizou, perguntas retóricas. Pode de uma fonte jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo? Isso é uma pergunta retórica. Todo mundo vai dizer? Claro que não. Né? Então são chamadas perguntas retóricas. Isso tudo faz parte do quê? Do estilo do escritor, né? que está na demonstração dessa textualização final do texto. Quando você tem a peça final, que é o texto, aí você vai ver, vai estudar o estilo do escritor, o que ele utiliza. Ele utiliza, na lição passada, nós vimos ele usar de diatribe. O que é diatribe? Ele cria uma personagem imaginária, né? Mas homem sensato. Aí ele está como se estivesse discutindo com alguém, mas ele está visando lá dentro daquela comunidade para a qual Paulo também usa diatribe. Percebe? Isso aí são figuras de estilo que você aprende. Gente, tudo isso aí faz parte do trabalho da exegese. E é muito importante. Daí você saber que palavras, expressões, sintagmas, frases, orações, períodos e perícopes são determinados pelo contexto, ou seja, o contexto e o cotexto. Qual a diferença entre contexto e contexto? O contexto pode ser o ambiente histórico, a comunidade da diáspora que vivia naquela época. Então aí é o ambiente. E o cotexto é o conjunto dos elementos linguísticos que formam o texto e como eles estão entrelaçados. Tá? Como as palavras se associaram para produzir aquele texto que vai atingir aquela comunidade. Tá? Então aí é o cotexto e contexto. E o contexto é a ambiência, tá? Onde ele escreve, o tempo que ele escreve, quem é o Tiago que escreve, tudo isso são questões que você vai determinar, né, através, né, de uma análise do Sitzenleben, que os alemães chamam de Sitzenleben, o lugar vivencial do texto. É o lugar que gerou, que produziu, que provocou o texto. Você está estudando 1 Coríntios, tem que estar sempre de olho, né? O que gerou isso aqui? Né? Por que essa situação aqui gerou essa resposta de Paulo, essa pergunta? Qual a pergunta que gerou essa resposta? Né? Quantas perguntas sobre o casamento? Né? Aí seria bom, aí ele começa a falar ali, então alguma coisa motivou. Tá? Então aí é o contexto, o ambiente cultural ali, onde o texto aparece. Outro sim, a Septuaginta pode nos ajudar nessa tarefa. Qual é a pergunta mesmo? Qual é o papel da Septuaginta na interpretação do Novo Testamento? O papel da Septuaginta na interpretação de certos termos gregos no Novo Testamento torna-se evidente pelo seguinte fato: toda tradução representa uma interpretação, pois toda tradução séria é produto de exegese e refletirá sempre, em última análise, o preparo do tradutor para a tarefa de exegese do texto que pretende produzir. Então, o Robert Alter, que é da turma de 1937, ele terminou uma tradução e comentário do Antigo Testamento a partir do texto hebraico. Ele é um dos maiores estudiosos em estilística, em arte de produção, né, em arte de narrativa, de poesia do Antigo Testamento. Tem obras gigantescas. E agora ele mostra toda essa habilidade que ele escreveu nesses compêndios dele, né, no trabalho de traduzir e dar notas explicativas sobre todo o texto do Antigo Testamento. Vai sair agora, dia 18 de dezembro. 3 volumes. Então, é um trabalho de vida inteira que ele teve para poder analisar todo o Antigo Testamento nas línguas originais e escrever os seus insights, que é o trabalho, vai ser a opus magnum dele, né? É a obra maior dele. Então, é um grande estudioso. Opa! A gente tem que ter. Percebe? É uma obra muito importante, porque ele deve ter tido muitos achados, e quando eu tiver alguma dúvida no Antigo Testamento, eu vou lá, dar uma consultada aqui. Ele foi coisa que já levou anos e anos e anos fazendo pesquisa. Eu não vou reinventar a roda. Eu vou lá e peço uma opinião a ele. O livro serve para isso. Você vai pregar um sermão. Aí surge poxa, ficou meio confuso o argumento aqui do autor para mim. Poxa, porque Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé somente. E agora Tiago diz que não, ele foi justificado pelas obras. Houve uma contradição.
Eu não sou o primeiro que me deparo com essa questão. Eu vou lá nos reformadores, eu vou nos autores, né, que têm escrito comentários sobre essa questão. E aí, por fim, eu chego a opa, isso aqui me ajudou. Né? Me ajudou. Aí pronto, aí daí você vai, prepara o seu sermão e vai com... Né, assim, os machados são vários, né? Mas os golpes serão teus. Entendeu? Então é muito importante isso. Espada afiada. É isso aí. Então, por exemplo, a tradução do texto hebraico para o grego do livro de Gênesis, contido na versão Septuaginta, conhecida como Septuaginta, LXX, constitui, portanto, a mais antiga interpretação do livro de Gênesis. Seguem os textos de Gênesis 1, de 1 a 5 em hebraico, tá? Na Bíblia Hebraica Stuttgartense, original, e em grego koiné, tá? Ou koiné, tradução à guisa de ilustração. À guisa, à moda de ilustração. À guisa. Vamos lá. Sempre quando você lê um texto, tem uma palavra que você não viu. Guisa. O que é guisa? A maneira, ao modo de, a feição de. Tá? Pronto, você já aprende, ó. 3 modos. A guisa de ilustração. Então, a feição de ilustração, a maneira de ilustração. O meu objetivo. Para ilustrar, eu substituo essa expressão. A guisa, que eu uso para ilustração. Ok? Sempre bom você recorrer ao dicionário. Então aí você tem, por exemplo, Gênesis 1. Do lado de cá você tem Gênesis 1, de 1 a 5. O primeiro versículo em hebraico e como foi que os primeiros tradutores da Bíblia Hebraica Stuttgartense... primeiros tradutores da Bíblia, não existia a Bíblia Hebraica Stuttgartense, viajei. Como os primeiros tradutores da Bíblia Hebraica, tá, porque tinham os manuscritos só consonantais nessa época apenas, como foi que eles traduziram esses textos do Antigo Testamento. Então, esta tradução deles ela é o reflexo de um modo como eles compreenderam o texto hebraico. Daí a Septuaginta ser um texto importante para você entender como esses primeiros tradutores da Bíblia entenderam aquele texto e passaram para a comunidade que falava o grego. Tá? Como João Ferreira de Almeida molda, por exemplo, o nosso modo de entender a palavra de Deus hoje. Por quê? Porque nós recebemos a tradução de Almeida, né, revista e corrigida, na primeira instância, né, e através dela que nós tivemos o primeiro contato com a palavra de Deus. Então, como Almeida entendeu os textos originais, foi que nós recebemos na nossa língua portuguesa. Assim, a Septuaginta, como foi a primeira tradução, então como foi que eles entenderam? Por isso que ela é importante no trabalho de interpretação do Antigo Testamento. Como também do Novo Testamento, por quê? Vou dizer daqui a pouco. Só adiantando, já faria pergunta. Por quê? Então você tem aqui Bereshit, ele traduz a expressão Bereshit no princípio como Enarché, e você vai logo se lembrar de, quando você estuda o Novo Testamento grego, você vai se lembrar de João 1:1, que começa também com essa expressão, Enarché. Enarché en hologos. No princípio era a palavra. E aqui, Bereshit está fazendo o quê? Uma ligação, tá? Quando você estuda João, por que você logo lembra de Gênesis? Porque lembra da Septuaginta que começa também com Enarché. Enarché é poiesen. Enarché é poiesen. Ou seja, aqui não usa o verbo criar, usa o verbo fazer. O verbo fazer. É poiesen hotheos. Então aí vem o hotheos. Theos aqui é o sujeito. Então fez Deus, Deus fez Deus. Aí vem agora o acusativo, indicando os objetos. Bereshit bara Elohim, Enarché epoiesen hotheos, tá? O que? Et hashamayim, ton uranon, os céus, aí vem Uranus, aí o planeta, vem a palavra uranon, né? Kai ten gen. Aqui você tem o artigo e o substantivo no caso dativo, porque é o caso dativo.
É o caso acusativo, no caso do objeto direto. Tá? E aqui você tem um marcador do objeto direto, a partícula et. Está aqui, et. Tá? Então, et é o marcador que vem. O que vem à frente é o artigo, é o objeto direto. Et, o que? Ha-shamayim, o, ha, que é o, shamayim, os céus. Então, os céus, porque vai o ha aí, pode ser o ou pode ser os. No hebraico, essa ha é o artigo. Então, ele pode tanto passar, dependendo da palavra em que ele está, a qual ele está acoplado aqui, ele vai ter tanto o sentido de o como de os, ou como de o, como de a e de as. Tá? É uma forma só. Então você ganha com um só, você sabe 4 formas de língua portuguesa, da língua portuguesa. O hebraico é uma língua bem sintética, viu? Shamayim. Shamayim é os céus. Ve'et, e, outra vez aqui o marcador do objeto direto, e aqui a conjunção, tá? V, tá? Haaretz. Novamente aqui você tem o objeto, tem o artigo, ha, tá? E aretz, que é a terra. Tá? É traduzido aqui como ton, uranon, kai, que é a conjunção, ten, gen. Tá? Então, aí você tem o modo como os autores da Septuaginta entenderam o Gênesis. Inclusive, importante pelo fato de ajudar, isso aí ajudou bastante na questão, por exemplo, da vocalização do texto. Né? Por quê? Porque eles tinham um texto que era totalmente consonantal, não tinha as vogais, os sinais vocálicos. Então, eles traduziram o texto só consonantal, sem as vogais. Para vocês terem uma ideia. E aí, né, a Septuaginta ela é importante para poder mostrar como foi que eles compreenderam esse texto, porque toda tradução é, em última análise, uma interpretação. Daí o papel da Septuaginta é importante por conta disso. O segundo elemento importante eu vou dizer daqui à frente. Daí então tem todo o texto de Gênesis, que eu não preciso eu ler aqui para vocês, né? Depois vocês estarão lendo o texto de Gênesis de 1 a 5. V'haaretz hayita tohu vavohu v'chosher al pnei tehom v'ruach Elohim merechefet al pnei hamayim. Fecha o versículo 2. Aí vem re de ge em a oratos. Aí eles entendem esse sem forma como a oratos kai akatas keusatos kai skotos e panon tes abisso, kai pneumateu, epeféreto, epano, tu hidatos. Aí você vê como foi que ele traduziu do hebraico para o grego. E disse Deus, Vaiomer Elohim, Kaiei penhotheos, e disse Deus, Yehior, Genetheto thefos, daí vem fósforo, né, luz, haja luz, Kaia genetofos, Vaiehior, e houve luz. Tá, então, você, a partir disso, esse diálogo entre um texto hebraico e um texto grego, vai mostrar como foi que os tradutores da Bíblia hebraica entenderam o texto e passaram para a comunidade na língua. Essa foi a primeira tradução da Bíblia para uma língua estrangeira. Tá? Portanto, ela é muito importante no trabalho, tanto da crítica textual, como no trabalho da interpretação bíblica. Aqui embaixo eu coloco a transliteração, tá? Para vocês. Tá? Todo o texto de hebraico, tanto o texto de hebraico como o texto aqui, você vai ver na nota de rodapé, que está separada com esse tracinho, esse tração aí. Tá? Aí embaixo você tem a transliteração do texto, tá? Que é escrito em caracteres latinos. Prosseguindo. Ao aplicar o termo Septuaginta à tradução do texto hebraico para o grego, eu estou sendo extremamente seletivo em minha abordagem. Por quê? Restringo-me a citar a legendária explicação de Flávio Josefo do surgimento desta tradução que, segundo ele, feita por 72 eruditos judeus,
comissionados para realizar essa tarefa de tradução de todo o Antigo Testamento hebraico. E a primeira parte que eles concluíram foi do Pentateuco. Tá? Os 70 concluíram a tradução do Pentateuco. Então, aqui uso o termo sem maiores qualificações dessa fonte, haja vista o caráter ensaístico deste meu escrito. Como introdução ao assunto, creio ser esta informação relevante, pois, pelo menos, a lenda aludida tenta explicar por que a versão dos 70. Por que da versão dos 70? Por que chamaram, né, esse nome da versão dos 70? Foram esses 70 eruditos que foram distribuídos, fizeram uma comissão, e essa comissão foi dada a eles a tarefa de traduzir do hebraico para o grego. Porque o grego já era a língua franca a partir de Alexandre Magno. Né, e perdurou até a época do Império Romano e do Novo Testamento, na época do Novo Testamento. Isso foi 70 ou 72, pastor? Por isso, na realidade ele diz 72, mas aí ficou sendo com a versão dos 70, para não ficar LXX e nós está assim. Então, a versão dos 70. Os 70 sábios, né? 70 eruditos. Existem outras explicações? Sim, existem. O leitor que deseje maior qualificação das fontes no assunto da Septuaginta pode começar estudando as obras de eruditos em Septuaginta do século XIX. Se preferir um estudo panorâmico para não ir muito longe, pode valer-se do trabalho minucioso de pesquisa e obter uma palavra final dos especialistas Moisés Silva e Karen Jobs. Esta mulher sabe muito de Septuaginta. Inclusive lançou agora, né, uns livros sobre a Septuaginta, né, extraordinários. Mas esse livro aqui, ó, Invitation to Septuagint, ele é em convite à Septuaginta, é a melhor obra para você saber sobre a Septuaginta. Em português também já temos a obra do Ezequiel Soares de Souza, da Assembleia de Deus, uma obra sobre a Septuaginta, foi publicada. Um dos grandes eruditos aí da Assembleia de Deus, viu? Sabe as línguas originais para valer. Muito bom, viu? Ele. Conhece ele? Não. Eu ouvi falar? Ezequiel Soares de Souza. Tem, inclusive, acho que ele escreveu até uma gramática de grego recentemente. Recentemente que eu falo, há alguns anos atrás. Ezequiel Soares de Souza. Escreveu um livro sobre como responder às testemunhas de Jeová, em 2 volumes, muito bom também. Mostra todos os erros da tradição, da traição do Novo Mundo. E também, para começar, por Friedrich von Tischendorf, que esse foi um dos grandes especialistas, tá? 1815 a 1874, Edwin Hatch, Paul de Lagarde, tá? Este tem sido considerado por muitos eruditos como o pai da moderna crítica textual da Septuaginta, o Alfred Raff, que tem inclusive esse texto aqui da Septuaginta que eu tenho grego, é do Raff, tá? Do Raff. E Henry Berkeley Sweet, que também é outro. E para diminuir a lista, talvez não deva faltar aí o James A. Montgomery, de 1867 a 1942. São grandes especialistas. Jobs e Silva dão algumas informações importantes sobre a Septuaginta, que confirmam o que Carl J. Bosman diz, a saber, que toda tradução é uma interpretação. Da Jobs e Silva, Carl Bosman foi meu professor de Apocalipse, não, começou em Salmos, Isaías e Apocalipse, lá no Andrew Jumper, em São Paulo, no mestrado. E eu estive com ele aqui em Michigan, ele mora em Michigan, se aposentou, um erudito. Não sei quando ele vai começar a imprimir os livros dele, tem muita coisa boa. Eu recebi muitas apostilas na época, muita coisa boa escrita, mas ainda não publicou não. Vamos ver se ele tira o tempo para fazer isso. Jobs e Silva, 2015, página 2, diz o seguinte: depois que o Oriente Próximo foi conquistado por Alexandre o Grande, 333, cerca de 333, antes da era cristã, o povo judeu ficou sob a influência da cultura helenística. Seus valores e práticas religiosos colidiram com as práticas, filosofias e idioma gregos. Da mesma maneira como hoje a maioria dos judeus vive fora de Israel, assim era durante o período helenístico. Porque, via de regra,
os judeus da diáspora, da dispersão, olha aí, pastor, importante informação para Tiago, que se espalharam ao longo do Mediterrâneo, já não falavam o hebraico. Eles precisaram traduzir suas escrituras em grego, que tinha se tornado a língua franca do mundo helenístico. Assim, a versão grega da Bíblia hebraica, agora conhecida como a Septuaginta, tornou-se a Bíblia das comunidades judias que falavam o grego na diáspora. Juntamente com o Novo Testamento grego, ela se tornaria a Bíblia da maioria dos cristãos durante os primeiros séculos da igreja. Então, qual era a Bíblia padrão da igreja primitiva? A Septuaginta, porque todo mundo falava grego, ou é a mesma coisa. Qual é a Bíblia padrão dos brasileiros? A primeira foi a Revista e Corrigida. Depois, a Revista é atualizada, e hoje tem a NVI, que tem se impondo, muito boa, e por aí afora. Entendeu? Então, a Septuaginta era a Bíblia padrão. Aí, a versão grega permanece até hoje como texto canônico para a tradição cristã ortodoxa, que remonta sua herança aos cristãos primitivos de fala grega. Inclusive, eles usam a Bíblia, os dessa igreja ortodoxa, da igreja grega ortodoxa, eles usam a Septuaginta como sendo a Bíblia deles, como texto deles lá. Igual nós usamos a João Ferreira de Almeida, ou a NVI. Tá? E eles leem na pronúncia do grego moderno. Se você quiser uma amostra, é só pegar aquele Bible.is, um site que tem também um aplicativo, e nele você vai ver lá, você pega a Bíblia do Antigo Testamento, você vai ver a Bíblia Antiga, e com pronúncia acho que, não sei se tem a Septuaginta lá. O Novo Testamento eu sei que tem, mas com pronúncia do grego moderno. Mas a Septuaginta está lá como a Bíblia deles. Ok? Então, daí você viu por que é importante a Bíblia, a Septuaginta, tanto para aqueles cristãos da diáspora, aqueles judeus da diáspora, né, como também para os cristãos do Novo Testamento como um todo, tá? E também os da diáspora, porque a língua franca era o grego e não o hebraico. Se o Novo Testamento fosse escrito em hebraico, então teria que fazer a tradução dele para o grego, para que as comunidades tivessem esse acesso. Muito do que os escritores do Novo Testamento utilizam, esse grego, inclusive, tem muitas influências do hebraico. Né? Por exemplo, aquela série de preposições cai, né? Que apresentam, né? No grego, é reflexo do vav conjuntivo que é utilizado no hebraico, que muitas vezes ocorre. Então, fazem questão de fazer essa tradução por semelhança estrutural. Segunda pergunta. Pode ser estabelecido. Já sabe responder a primeira pergunta? Já dá para responder a primeira pergunta? Qual o papel da Septuaginta? Trazer para os judeus da diáspora, da dispersão, como a comunidade. E a comunidade cristã de um modo geral, né? No modo geral, que fala. Que fala o grego. Exatamente. Ok, vamos então. Importantes essas informações? Do ponto de vista histórico, muito importante. Pode-se estabelecer alguma relação entre Hebreus 11, 21 e Gênesis 47, 31? Agora você vai... Primeiro nós vimos a diferença entre essas versões, Ave Maria e a Revista Atualizada. Aí depois, estudando o texto hebraico e o texto grego do Novo Testamento, e vendo que esta passagem do Novo Testamento, ela é um reflexo do texto do Antigo Testamento, como foi que os primeiros tradutores da Septuaginta traduziram aquele texto que estava lá no hebraico e por que traduziram? Aí é outra questão que me levou à pesquisa. E está registrado aqui. Então, nós temos o texto de Hebreus, tá? Nós temos o texto de Hebreus novamente aqui em grego, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão adorou, e temos aqui o texto hebraico.
aqui o texto hebraico, ele, a parte em vermelho, o que acontece? A parte em vermelho diz: e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. E nada a ver com adorou sobre a extremidade do bordão. Aí poxa, pera lá, o que está vendo aí, pastor Hugo? Você vê como é que o grupinho lá, o pessoal era forte. Era forte, né? Aí vamos lá o texto, né? Vê Vaishavá, Lo, Vaistarru, aqui tem uma coisa, Vaistarru, tem um acento aqui, Israel al Rosh Hamitá, e se inclinou sobre a cabeceira da cama. Os maçoretas colocaram aqui Hamitá. Agora, por que os outros traduziram como Tes Rábito alto, sobre a ponta do seu bordão? E ele traduziu sobre a cabeceira da cama. Vamos lá? Uma pergunta. Surgiu curiosidade, não? Então vamos lá, vamos responder. Partindo do princípio que temos em Hebreus 11, 21, uma alusão a Gênesis 47, 31, é inequívoca essa alusão, o contexto, né, daquela citação me leva para essa passagem primitiva. Agora tem uma diferença agora entre o texto hebraico e o texto grego. Como foi que os tradutores da Septuaginta traduziram? Traduziram de um modo totalmente diferente. Por quê? É aí que nós vamos ver. Algum problema no eixo paradigmático? Né? Vamos lá. Viu como é que é bonito? O trabalho é bonito? É bonito, pastor? Né? Porque você vai vendo coisas que, depois quando vocês levam essas informações, era o que o Calvino sempre fazia. Levava essas informações no sermão, poxa, o pessoal mais ficava a semana esperando o dia da pregação. Entendeu? Porque ele pregava num livro, capítulo por capítulo, traduzia para o latim e para o francês, né? E pregava pelo pessoal na língua francesa. Aí o que acontece? Expondo versículo por versículo. Isso que os presbiterianos fazem muito bem, os bons, né? Os bons, tem as exceções, né? Mas é um método derivado de João Calvino. E ele tinha esse método tranquilão de abordagem do texto, que nunca deixava de fora essas questões, como nós vamos ver aqui mais à frente. Então, vemos que há uma incongruência semântica nas cláusulas destacadas em vermelho, pois a primeira diz que Jacó adorou apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ao passo que Gênesis 47, 31, lemos que ele se inclinou sobre a cabeceira de sua cama. Temos de descobrir a causa da incongruência entre essas cláusulas que deveriam ser semanticamente idênticas, ainda que houvesse possíveis variações no eixo sintagmático. O problema foi aonde? O problema está no eixo paradigmático. Vamos lá. Mas a questão, sintagmático e paradigmático, vocês vão ter, quer ver? Mas a questão pode ser resolvida se buscarmos saber qual o texto usado na alusão supramencionada e quais as possíveis causas desse texto grego ter sido traduzido do modo em que aparece no Novo Testamento. Se possível, qual é esta relação? Então, qual é a relação entre Gênesis 47, 31 e o texto de Gênesis de Hebreus 11, 21? Aí tem um texto aqui, na Septuaginta. Como foi que os autores da Septuaginta traduziram o texto hebraico? Eles traduziram exatamente, tá? Exatamente, Kai prosequinesen, tá vendo aqui, ó? Prosequinesen Israel epito arcon tes rábido altu, do mesmo jeito como aparece no Novo Testamento. Ou seja, o autor do Novo Testamento seguiu a Septuaginta e não seguiu o texto hebraico. Mas tem que buscar então agora uma explicação. Vamos lá. Eu acho isso lindo. Não sei se eu estou enfadando vocês, né? Não. Está aprendendo muita coisa? Dá para ver? Olha só como é que é interessante. Aí você vem aqui e faz essa colocação. Você já pegou o texto na Septuaginta,
Tá? Então, tem aqui eu coloquei aqui a transliteração para vocês, direitinho. No Novo Testamento grego, olha, a frase é a mesma, olha. Aqui, ó. A frase é a mesma, está aqui, ó. Que é idêntica à que está na Septuaginta. Tá? Kai prosequinesen epitor archon tes habito autu. E pela fé, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Aí a diferença entre a Septuaginta e o texto massorético na Bíblia hebraica Stuttgartense, que já é a Bíblia vocalizada, vai apresentar a Bíblia vocalizada o modo como o texto consonantal foi vocalizado, como eles entenderam o texto. Eles entenderam como Hamitá. Então, vocalizaram como Hamitá, como a cama, mas havia outras possibilidades que vai gerar, por assim dizer, possibilidades no eixo paradigmático dessa Hamitá ser vocalizada, para dar esse sentido, por exemplo, que tem aqui no Novo Testamento, e que foi importado da Septuaginta, como os autores vocalizaram. Já vou responder, os autores da Septuaginta vocalizaram de um modo diferente, e por isso traduziram o texto de um modo diferente. Eles não entenderam como Hamitá. Tá? Olha só como é que a gente vai ver. Tá? A expressão, tá, é aqui, ó, se dá apenas da interpretação do sintagma al Rosh Hamitá. Al Rosh Hamitá, sobre a cabeceira, sobre a cabeça, Rosh é cabeça, daí que vem Bereshit, Reshit é no encabeçamento do tempo, tá? Onde o tempo começa, tá? Daí essa expressão vem exatamente de Rosh, de cabeça. Tá? Então a interpretação do sintagma é que gerou esse problema. Os da Septuaginta entenderam de um jeito, e os que vocalizaram a Bíblia hebraica entenderam que a palavra era outra e a vocalização era diferente. Vamos lá. Que parecia no forlag, ou seja, no texto como que era o texto que estava diante. O que é forlag? É o texto que você tem diante de você para fazer a tradução. A palavra alemã, forlag. Anota aí. Eu dou aqui entre parênteses. É o texto que os tradutores da Septuaginta tinham diante de si. Tá? Sem a vocalização de hoje. Então, como é que eles tinham o texto massorético? Eles tinham aqui, ó, al, rosh, agora muté, mitá ou maté. 3 possibilidades que você tem aqui. São 3 palavras que podem estar aqui. Esse texto aqui, esse sintagma, esse artigo com o substantivo, mem, tet e rei, pode ser vocalizado de 3 formas diferentes, com então sentidos diferentes. Então, o modo como os autores da Septuaginta vocalizaram mentalmente e traduziram foi diferente do da Bíblia hebraica Stuttgartense, que reflete o texto massorético lá dos séculos 10 ou 11, tá? Quando eles completaram o trabalho de vocalização. Simplesmente por conta disso. Daí a diferença entre a Septuaginta, o texto como aparece no texto grego, e como aparece no texto hebraico. Por causa da possibilidade de preencher no mínimo 3 modos diferentes o eixo paradigmático. E nesse caso eles escolheram vocalizar de um modo diferente. Os autores daquela época entenderam que era uma coisa, e os outros que vocalizaram o texto 12 séculos depois entenderam de outra forma a vocalização. Vamos aqui. Os massoretas nos legaram os sinais vocálicos ao texto puramente consonantal. Eles eram totalmente consonantal, desse jeito que aparece aqui, ó. Al Rosh Hamitá. Então aqui tem um texto consonantal, que não tem as vogais, os sinais vocálicos, é totalmente consoante. Só tem aqui consoante. Tá? Aqui já tem um texto vocalizado. Esses sinaizinhos que estão aí são os sinais chamados massoréticos. A pontuação massorética. Tá? Com as vogais, tá? Com aqui o chamado dagesh. Tá? Então, vamos lá. Os massoretas nos legaram os sinais vocálicos ao texto puramente consonantal por volta do século X d.C., grosso modo. Deste modo, os tradutores da Septuaginta tinham de vocalizar o texto
de cabeça, resultando em várias possibilidades de vocalização. Razão pela qual nós temos a diferença entre a Bíblia Hebraica Stuttgartense e a Septuaginta. Por conseguinte, olha que pesquisa boa que eu fiz. Tá? Por conseguinte, há pelo menos 3 modos diferentes de se vocalizar mente et rei, que é essa palavra, resultando em 3 vocábulos distintos, a saber, maté, mitá e muté. Então, essas diferenças na vocalização. Maté, mitá e muté. Aí o que acontece? O primeiro vocábulo significa bordão. O segundo, cama, e o terceiro, corrupção da justiça ou flexão. O modo como como os autores da Septuaginta, eles tinham um texto totalmente consonantal. E os escritores lá do século X, que vocalizaram, os gramáticos que vocalizaram, os massoretas, tinham também um texto consonantal. Então eles tinham que vocalizar. Nós recebemos o texto massorético, e as nossas traduções seguem o texto massorético do Antigo Testamento, já é um texto vocalizado. E os da Septuaginta, não, eles lidavam com um texto purinho, só com as consoantes, e eles tinham que fazer essa vocalização mental para poder traduzir. E então eles tinham essas 3 possibilidades. Isso aqui é maté, mitá ou muté. É a mesma palavra, são as mesmas consoantes, com as 3 possibilidades aí, ó, distintas. Esses daguejo que colocou aí, veio depois? Esse ponto não tinha na época, era purinha, era só consoantes, não tinha as vogais. Então dava som de consoantes. Então aí ele tinha que saber, ele tinha 3 possibilidades. Eu vou falar isso mais à frente, vou explicar na língua portuguesa, vocês vão ver isso de um modo muito bonito aqui. O primeiro vocábulo significa bordão, o segundo cama, o terceiro corrupção da justiça ou flexão. Os tradutores da Septuaginta entenderam que a vocalização deveria ser maté. Daí eles traduziram o sintagma al rosh hamaté. Para eles era isso, na hora que eles vocalizaram mentalmente. Al rosh hamaté. Epi to arcon tes rápido ao tu. Eles traduziram assim. Será que não era pelo contexto que estava aqui, dizendo que ele estava muito doente? Então eles imaginam que ele estava deitado. Apoiado, entendeu? Todos os dois dão o mesmo sentido. Né? Mas aqui a questão toda é nesse apoio à cabeceira, porque há a possibilidade. Rosh maté, né, tem esse sentido de aponta o topo do bordão. E rosh al rosh mitá é sobre a cabeceira da cama, apoiado. Ou é isso, ou é isso. As 2 possibilidades. Isso não influi em nada no sentido do texto. Você entender tanto de uma forma como da outra, não vai alterar em nada. O importante ali é saber que ele fez um ato de adoração. Se foi assim ou assim, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? O importante é que no ato ele adorou. E essa é a big picture, né? É a figura que você tem que guardar em mente. Mas esses detalhes, né, morfológicos, sintáticos e tudo mais, eles são importantes porque você vai entender por que há diferença quando os autores do Novo Testamento... Olha que coisa bonita, guarda isso. Quando os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, por que eles usam termos que são diferentes? É porque eles seguem a Septuaginta na maioria das vezes. E a Septuaginta, às vezes, entende o texto diferente do que depois os massoretas entenderam. E vocalizaram, por conseguinte, o modo como eles vocalizaram do modo como eles entenderam o texto. Deu para entender? E aí você então vai ver a diferença. Cita Isaías que diz, aí você vai ver, né, poxa, mas Isaías, no texto do Antigo Testamento, que foi traduzido pelo texto hebraico, massorético, é diferente dessa citação que o autor está fazendo. Por que essa diferença? É exatamente porque está seguindo Tiago, a Septuaginta. Ninguém acha onde é que diz a Escritura. Não é? Tiago, no capítulo 5, né, ele fala, ou no 4, ele fala que diz as Escrituras, você não sabe onde está escrito aquilo. E outra coisa, onde é que ele está escrito que ele foi chamado de Nazareno? Qual é o autor que diz? Como está escrito, como dizem os profetas, que é chamado o Nazareno.
Onde é que está isso no Antigo Testamento? Você não acha em lugar nenhum. Então você tem que saber qual foi a intenção do autor quando disse aquilo. Está lá no Antigo Testamento? Está. Algum manuscrito perdido? Não, está lá. Mas como foi que ele utilizou? Eu tenho inclusive até um artigo sobre isso aí. O Augusto Nicodemos pediu para publicar esse artigo e até hoje não mandei para ele. Não é? Por que ele é chamado Nazareno? Por que diz aquele texto ali de Mateus que ele é chamado Nazareno? Qual é a causa? Qual é a razão? E não tem nenhum texto do Antigo Testamento direto que você lá vê. Você bota Nazareno aí na sua Bíblia, procura no Antigo Testamento, você não vai ver essa palavra. Então tem um porquê, tem uma razão, tem um sentido. Qual é? Aí eu vou fazer pesquisa e encontrei uma solução, Augusto. Poxa, excelente, agora. Vamos publicar esse artigo. E até hoje eu não mandei para ele. Na versão NVI já diz, mas Jacó insistiu, jura-me, e José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Na NVI, que mas traduzido o quê? Do Antigo Testamento? Gênesis, né? Em Gênesis, né? Gênesis. O que ele fez aí? Harmonização. Entendeu? Ele fez uma harmonização. Mas isso não cria um Não. paradoxo, pastor? Tipo Paradoxo é uma aparente contradição. Pois é, de cama com bordão, por exemplo. Por causa da possibilidade de vocalização de mem-tet he. Essa palavra que tem como raiz ali mem-tet he, ela pode ter essas vocalizações. Os autores da Septuaginta podiam estar certos, como também os Eu entendo que o do texto bordão ficava maçorético. encostado na cama, então ele curva, né, porque ele usava para poder talvez se apoiar Só para se andar. for, né? Então tá ali tudo ali Não, só porque encostadinho. a minha pergunta é por O cara causa... vai por levantar e exemplo, ele vai pegar o quê? O bordão dele está do lado da cama para poder levantar. E o velho está todo Bem na cansadinho. cama, né, meio no amigo? bordão, sim. Não, a minha pergunta é justamente porque A NVI fez o que? Harmonizou. ela harmonizou. É. Mas, como a Bíblia ela é inerrante, nós Uhum. cremos na Bíblia inerrante, É. por exemplo, aqui aparentemente parece que tem duas, Parece uma contradição no uma texto. contradição. É. E na realidade não há uma contradição, porque há possibilidade de interpretação. Então, os autores que traduziram para o grego, eles entenderam uma certa vocalização e traduziram de acordo com aquilo que eles entenderam. O que o texto diz ali no original, De fato aconteceu. aconteceu, só que a gente fica entre essas possibilidades de saber se foi sobre a cama, sobre o bordão. Entendeu? Eles lá, eles que estavam presentes lá, eles sabiam exatamente. Mas quem leu o texto, que tem essas possibilidades, pode ficar entre uma coisa e outra. O que a Septuaginta, o que a NVI fez então? Ela fez uma harmonização. Já que o Novo Testamento entendeu, os autores da Septuaginta entenderam que é sobre a extremidade do bordão, então eu vou pegar aquele texto do hebraico e vou fazer essa vocalização. Ra-maté, em vez de ramitá. Ok? Isso aí é um trabalho que se faz depois em crítica textual. Mas só para ter uma ideia, só para ter uma noção e saber por que há essa diferença. Entendeu? Quando o autor do Novo Testamento alude ou cita o Antigo Testamento. Tá? E a Septuaginta foi uma interpretação, por conseguinte surgiu a tradução. Deu para entender? Sim. E é bom que você sabe o que está por debaixo do pano, né? E aí você chega, mas por que essa tradução está aqui, está contradizendo? Não está contradizendo. Por causa dessa possibilidade. Aí a tradução do Septuaginta é uma tradução. E os autores do Novo Testamento, por que eles... Aí você vai ver aqui que Calvino disse também uma coisa muito importante. Tá? Ou seja, os tradutores da Septuaginta entenderam que a vocalização deveria ser maté e não mitá. Daí eles traduzirem o sintagma al rosh hamitá epiton arcontes habito autu sobre a extremidade do seu bordão. Por outro lado, os gramáticos maçoretas entenderam que a vocalização correta de mentetei, a palavra, deveria ser mitá, cama. Tá? Daí entenderem o sintagma al rosh hamitá como al rosh hamitá. Sem inclusive, além de ser além de ele ser sem a vocalização, ainda tinha a questão de eles serem grudados. Olha aqui, ó. Assim, ó.
Você tem aqui, ó. Não tem espaço. Não, era tudo assim, ó, junto. Al, Rosh, Hamaté ou Hamitá, ou Hamuté. Entendeu? Era tudo um do lado do outro. E outra coisa que eu coloquei aqui, ó, os caracteres do Paleo-Hebrew, que é o hebreu do Paleolítico aqui. Olha aqui como é que eram os sinais aqui. O mesmo texto que está aqui em cima está aqui em hebreu, está do Paleo-Hebrew, Paleo-Hebreu. O milagre maior foi desses camaradas que traduziram isso aqui, viu? Era isso aí que eles tinham em mente, e tinham diante deles. Agora você pega essa pedreira aí para poder dividir e fazer. Olha o trabalho deles. Eles tinham que dividir, fazer a segmentação do texto, a segmentação e a vocalização, tudo num trabalho mental, para depois passar para outra língua. Hoje nós temos tudo mastigadinho, muito mais fácil. Foi um milagre. Entendeu? Então nós temos que dar glória pelo serviço que esses homens fizeram. Né? Tanto eles, como os maçoretas, como os tradutores da Septuaginta, e também pelos que nos deram a Bíblia em português, através da qual eu conheci Jesus, né? E hoje nós estamos usando em honra e homenagem a esses homens que se dedicaram para poder aprender essas línguas originais e hoje traduzir. Hoje nós temos em português toda a nossa Bíblia. É só pegar uma pedreira dessa aqui pela frente, para você poder encontrar a palavra de Deus, né? Muita gente não valoriza, né? Mas eu valorizo. Agora, saber isso é importante pelo fato de que você está indo para uma outra dimensão do seu conhecimento bíblico. Está vendo o que está por detrás de tudo isso. Daí essa diferença dos tradutores da Septuaginta e dos tradutores e dos vocalizadores gramáticos maçoretas. E para eles era ao Rosh Hamitá, então, sobre a cabeceira da sua cama. Podemos então descartar a terceira possibilidade de vocalização, uma vez que apenas essas duas primeiras são necessárias e suficientes para que entendamos o que ocorreu no caso da Septuaginta. Como é o texto que indica, né, a possibilidade semântica que você pode utilizar de uma palavra, os contornos semânticos, então aquela terceira, né, flexão não tem nada a ver, não dá para poder encaixar ali dentro, né, do sentido. Então fica só entre essas duas. Então um optou por uma vocalização e o outro grupo optou por o mais antigo por maté e o mais novo, o grupo do século X, pelo mitá, bordão e cama, cabeceira da cama. Ok? Tá. O escritor dos Hebreus seguiu a Septuaginta e a sua alusão baseou-se nela, entrando esta tradução distintiva no Novo Testamento grego. Por conseguinte, concluímos que a maneira como os tradutores da Septuaginta compreendiam o texto puramente consonantal do forlag, do texto que estava diante do autor, é que gerava a tradução para o grego. A Septuaginta tem exercido um papel fundamental na área da crítica textual, uma vez que ela apresenta suas interpretações do texto hebraico puramente consonantal, que muitas das vezes são usadas para comparação com o texto maçorético vocalizado, onde as vocalizações refletem também a interpretação que os maçoretas fizeram do texto puramente consonantal. Na exegese você precisa então saber, né? Então saber esse processo aí, aí você tem que estudar bastante, né? Tem que saber as duas línguas e para poder ler uma e outra. Eu ganhei uma Septuaginta muito boa, viu? Em 2 volumes, aquela que eu mostrei para vocês, em 2 volumes, né, para leitura. Que impressão linda, que coisa gostosa, e com sinônimos, né, dando o significado das palavras embaixo ali, para poder ajudar, para você precisar ir para o dicionário. Muito boa a Septuaginta que eu ganhei. É muito importante que o intérprete contemporâneo esteja atento a esses desafios quando está fazendo a exegese bíblica, que, obviamente, quando bem feita, não pode prescindir da análise e tradução dos textos originais. Era o que Calvino e Lutero faziam sempre. Toda vez que eles pregavam, Pastor Hugo, eles primeiro traduziam o texto para o latim e para o francês. 2 traduções resultavam e pregavam no francês, e o Lutero traduzia para o latim e para
para o alemão, tá? E pregava no alemão. Todos os textos. Cada sermão era baseado na tradução que eles faziam do original, que eles tinham na mão. Que trabalho. Que obra. Tem gente que faz isso hoje. O camarada vai na internet, pega um sermão pronto e vai lá pregar. Não é? E ainda vai imitar os trejeitos do pregador que ele ouviu. Entendeu? Então hoje a preguiça é extraordinária. Então quando você faz um trabalho para poder explicar um texto, tudo isso aí eu faço todas as vezes que ensino a Bíblia. Pego o Tiago aqui primeiro, pego o texto grego dele todinho, pego uma tradução boa, pego duas versões boas, né? A tradução para o inglês e a tradução que eu uso para o português, aquela literal do Valdir Carvalho Luz. Aí leio todo o texto, leio o texto original, depois começo a fazer a análise do texto, fazer a segmentação para depois produzir a aula. Tem dia que eu levo o sábado inteiro, de manhã até de noite, para concluir. Às vezes vou até pela madrugada, para poder apresentar o estudo no domingo. Também fica um estudo rico em conteúdo. Você não fica com nenhum detalhe do texto sem pelo menos uma explicação. Todas as frases, cláusulas, sintagmas, tudo. Bem explicadinho. É isso aí? Mas não é fácil não. Né? Aí exige uma dedicação muito grande. Por isso que eu louvo o trabalho dos reformadores. Temos de louvar o labor exegético dos reformadores, por exemplo, que sempre tinham a tarefa da interpretação bíblica sintetizada no sintagma orare et labutare, orar, oração e trabalho. Antes de pregar, os reformadores sempre se davam ao trabalho de exegetar os seus textos de pregação com cuidadosa tradução dos textos originais. Essa época foi de grande ganho em termos de produção de traduções para as línguas vernáculas dos povos e que ganhavam também exposições dos textos em suas próprias línguas pela primeira vez. Eles estavam acostumados a ouvir, não entender nada, o sermão em latim, o texto bíblico lido em latim, o cântico gregoriano em latim, né, que eu falei, brinquei até com o pessoal, saíram dali quase que latindo. Não entendiam nada. Pessoal, pastor? Ouviam, o entendimento ficava sem fruto. Aí a reforma fez essa mudança. E aí os pregadores, não é, estudavam o texto original, traduziam para a língua do povo e depois pregavam na língua do povo. Aí, era assim de gente para poder assistir a exposição. Texto, vamos expor Gênesis, aí é do capítulo 1 até o 50, versículo por versículo. Cada encontro, um sermão. Se o texto fosse grande, às vezes dividiu em 4 ou 5 sermões. Entendeu? E muita gente hoje, eu não quero saber dessas coisas, não. O que tem para botar no lugar? A letra mata, o Espírito vivifica. O que tem para botar no lugar? O que ele produziu? Quem fala isso, produziu para colocar no lugar, para substituir. Nada. Não tem um comentário escrito, não tem um sermão às vezes escrito. Então, vamos, o dia que você tiver alguma coisa boa para botar no lugar e substituir, aí a gente fica com você, se for de melhor qualidade. Né? Prosperidade. Ainda tem isso. Prosperidade. Uma pergunta me veio à mente agora. Quanto tempo a Igreja Católica ficou dessa forma? Rapaz, isso aí ficou por muitos anos. Obviamente, teve algumas comunidades de resistência que mantiveram ainda, né, a linha de interpretação bíblica, cuidado. Agostinho, por exemplo, a época da idade da chamada de Idade das Trevas, mas ele produziu muitos comentários bíblicos e tratados. Aqueles homens escreviam muito. Não, porque eu percebi a reforma... O povão mesmo praticamente ficava sem fruto. Porque a reforma foi há 500 século anos XV. atrás. Agostinho é no século IV ou IV. V. Então, o período do século IV ao século XV, por exemplo, é muito coisa. Tempo. Mas sempre teve grupos que ainda mantiveram, só que eram grupos isolados e pontuados. Sempre teve os remanescentes para poder conservar e aparecer. Em todo. Você pode ler aí da história da igreja, pega o La Tourette aí, por Hoje, exemplo. a dificuldade Muito que bom La está hoje, Tourette, Deus tem rapaz, os para falar dessa remanescentes época. hoje. Quem? La Tourette é um historiador
muito gostosa de ler a história da igreja dele. Vai até a Reforma e o volume 2 vai da Reforma até a nossa época. Deus tem alguns Foi da Hagnus. escondidos para ele usar na hora que ele Que ele precisa. precisa. A Reforma foi essa eclosão, né? Para poder então, a partir daí, surgir esse ganho enorme que a igreja teve e que chegou até nós. Tradução na nossa Bíblia. Hoje nós temos livros, coisa que era de raro lá, mas temos livros sobre interpretação bíblica, livros sobre análise do Novo Testamento. Hoje nós temos uma riqueza, e até em língua portuguesa, é uma riqueza que a gente tem hoje. Né? Esse foco em desenvolvimento do Novo Testamento e do Antigo Testamento, excelente, dentro do Logos tem. Isso aqui. Aquele conjunto que eu mandei. Foto para mim, Uhum. Nossa, aquilo lá e é barato. Tesouro. Eu gastei $80 com tudo aquilo. Aí, é um tesouro. É esse aqui Uhum. que ajuda a gente a e ver aqueles livros lá. Muito bom. Só que a Septuaginta foi separada, né? Uhum. Pra ver aquele Muito bom, uma riqueza, né? Vamos então aqui. Essa época foi de grande ganho em termos de produção, de traduções para as línguas vernáculas dos povos e que ganhavam também exposições dos textos em suas próprias línguas, sendo este um grande diferencial da Reforma Protestante. Questões como esta que estamos considerando não passavam despercebidas pelos reformadores, como passa batido muita gente hoje. Ao comentar Hebreus 11:21, João Calvino percebeu a diferença entre o texto grego do Novo Testamento, e que seguiu a Septuaginta, e o texto massorético, que ele já tinha na época dele. Tá? O reformador abordou a questão da seguinte forma, vamos ler Calvino. Pela fé Jacó, versículo 21. O apóstolo teve como propósito atribuir à fé tudo o que era digno de lembrar, de tudo quanto sucedera ao seu povo. Visto, porém, ser-lhe algo cansativo apresentar um relato de tudo, então escolheu uns poucos exemplos dentre os muitos, tais como este. A tribo de Efraim se tornara tão superior às demais, ela pegou a hegemonia, né? Por isso que quando você vê ali no profeta, quando estudamos os profetas, fala sobre Efraim destacando, é porque ela ocupou a hegemonia, né? O poder sobre todas as tribos. Superior às demais, que em certo sentido elas se puseram à sua sombra. E as Escrituras, às vezes, incluem todas as 10 tribos sobre esse nome, Efraim. Todavia, Efraim era o mais novo dos 2 filhos de José. E ao tempo em que Jacó abençoou a ele e a seu irmão, ambos eram crianças. O que Jacó teria visto no mais novo que o preferiu em lugar do primogênito? Nada. Certamente, porque quando isso ocorreu, seus olhos estavam turvos e ofuscados pela idade, de modo que não podia ver. Então não foi nada pela visão externa, e sim por uma visão interna. Aquele que o profeta Micaías, né, que estava ficando ceguinho, estava cego, velho, e aí a mulher de Jeroboão, ele não enxergava direito, tá? Aí a mulher de Jeroboão foi lá para pegar uma bênção, porque estava com um filho doente, e Jeroboão, aquele rei ímpio, né? Então você se disfarça e vai lá para pegar uma bênção lá para ver se a gente consegue enganar o profeta, quem sabe ele diz que o nosso filho vai ser abençoado. Aí ela faz, se desfigura toda, se fantasia toda e era outra mulher. Mas quando ela, antes de chegar na porta, aí Deus fala com o profeta, a mulher de Jeroboão, vem a ti, tu vais dizer isso, mais isso, mais isso, mais isso para ela. Quando ela bateu na porta, o profeta cego lá de dentro, entra, mulher de Jeroboão, eis que te sou enviado com duras novas. E aí fala que quando ela entrou na cidade, o garoto estaria morto. Então o profeta estava cego, mas o Deus do profeta estava enxergando. E Jacó estava cego, mas ele estava espiritualmente, quando fez aquela troca, ele abençoou o mais velho, abençoou, né, que ele fez a troca dos 2 filhos, porque foi uma visão interna que o Espírito Santo deu a ele. Pastor, nesse comentário do Calvino escreve, ele fala do apóstolo, ele está referindo ao apóstolo Paulo, que escreveu a carta de Hebreus. Ele considera como sendo um apóstolo. Entendeu? Ele considera como sendo o apóstolo que escreveu, Calvino. Como também
até nossa própria, né, o Tiago também é chamado de apóstolo nas cartas. Não, Embora não seja aquele outro Tiago, eu né, o Tiago, Pedro, Tiago e João, o que morreu. Morreu a espada, né, de Herodes. Né? Que escreve a carta. Né? Nem tampouco foi por mera casualidade que tenha colocado a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, visto que ele cruzou as mãos, colocando a direita no lugar da esquerda e vice-versa. Então estavam os meninos ali, né, de frente para ele, aí Efraim está cá, ele fez a mudança ali. Abençoou um com a mão direita e abençoou o outro com a mão esquerda. A bênção da direita é mais forte. Era mais forte. Vamos fazer a campanha? A campanha da mão direita? Estava fazendo doutrina aí. Doutrina da mão cruzada. O pessoal não pode ler isso não. Vou criar já a campanha. Então, uma semana de campanha. Doutrina da mão cruzada. Campanha da mão cruzada. Além do mais, ele designou-lhe 2 porções. Estamos terminando já. Como se ele já se achasse de posse da terra. Como seu dono, da qual fora expulso pela fome. Se a fé não exercesse o senhorio aqui, tudo isso não teria o menor sentido. Jacó fez tudo isso aí pela fé. Portanto, se os judeus querem ser alguma coisa, então se gloriem na fé somente. Então, os patriarcas agiam pela fé. E olha o que Calvino diz na sequência. E adorou inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Temos aqui uma daquelas passagens onde podemos deduzir que os pontos vocálicos não foram empregados anteriormente pelos hebreus. Pois se tivessem a mesma forma de escrever de hoje, como no texto massorético, vocalizado, tá? É isso que ele quer dizer. Os tradutores gregos não teriam cometido o equívoco de traduzir bordão em vez de cama. Então, Calvino acha que eles cometeram um equívoco ao traduzir bordão em vez de cama. Em vez de maté, eles deveriam ter visto mitá. Tá? Aqui é cama. Não há dúvida de que, ao lermos ao Rosh Hamitá, tá? Moisés está se referindo à cabeceira de sua cama. Os tradutores gregos, porém, traduziram a extremidade do seu bordão, como se a palavra grafada fosse maté. O apóstolo não hesitou em usar para seu propósito o que era comumente aceito. Ele estava escrevendo, olha aí, por que ele seguiu a Septuaginta? Ele estava escrevendo para os judeus, e para os judeus que, em virtude de sua dispersão por entre diferentes nações, haviam transferido para o grego o seu idioma nativo. O que nós falamos antes. Sabemos que os apóstolos não eram excessivamente meticulosos em sua preocupação de adequar-se aos ignorantes que ainda necessitavam de leite. Então, lembra que a carta é escrita, né, para aqueles que ainda necessitavam de leite, a epístola aos hebreus. E então ele não ia entrar numa discussão textual que não o texto hebraico diz assim e tal, né, mas não, ele seguiu simplesmente a Septuaginta, que era a Bíblia que ele seguiu. Como nós geralmente fazemos quando seguimos, na hora de pregar, a Bíblia revista e corrigida. Muitas das vezes nós fazemos todo o sermão baseado nela. E alguns detalhes que a gente às vezes exegeticamente vê, que a RA, eu só faço isso em estudo bíblico, né? Mostrou a RA foi mais feliz nessa tradução dessa expressão. Né? A NVI aqui captou melhor o sentido. Mas na hora da pregação a gente pega direto ali o texto da nossa tradução e prega. Foi assim, era assim que os autores do Novo Testamento faziam. Sabemos que os apóstolos não eram excessivamente meticulosos em sua preocupação de adequar-se aos ignorantes que ainda necessitavam de leite. Então não cabia uma discussão do ponto de vista da crítica textual, que na época nem existia, né? Mas ele sabia perfeitamente. Não há nisso perigo algum, contanto que os leitores sejam reportados ao sentido puro e original da Escritura. A diferença que existe é pequena, porque o fato de Jacó, né, haver adorado constitui-se numa ação de graças simbólica, e daqui ele foi levado pela fé a submeter-se a seu filho. Então, o que tem aqui uma nota de rodapé. Tem aqui a nota de rodapé, que depois vocês leem essa nota de rodapé,
tá? Calvino vai dar mais, né, diversas têm sido as opiniões acerca desta sentença. Ele vai fazer uma discussão que não coube no sermão, mas que depois no texto escrito fica como uma nota de rodapé. Que eu deixo para vocês lerem também depois, tá? Que exatamente vai falar tudo aquilo que eu já falei para vocês hoje aqui. Sendo assim, os reformadores, principalmente Lutero e Calvino, tá? Este foi considerado, Calvino, né, foi considerado o exegeta da reforma, nos legaram um modelo de exegese bíblica que até hoje tem muito a nos instruir. Quem ignora este legado não tem a menor ideia do que está perdendo. Muitas vezes o mero preconceito e a vaidade fazem com que muitos intérpretes contemporâneos deixem de desfrutar do labor exegético desses homens que foram usados por Deus numa época em que a igreja precisava mesmo de voltar às Escrituras. Mas pior é que quando os que desprezam o labor dos reformadores não produzem absolutamente nada para substituir o tesouro que eles menosprezam. A gente para por aqui? Isso aqui fosse eu que falou? Eu que escrevi. Bom, né? Pode sublinhar. Bonito, né? Sublinhei. Né? Então, pessoas que não produziram nada, que não têm produzido nada. Eu não quero saber de reforma protestante. Eu não quero saber de legado de reforma. E meu amigo, o que você tem para apresentar para substituir o trabalho desses reformadores? Tem mais de 22 volumes aí de interpretação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como Calvino apresentou? Ou os 55 volumes de Lutero, que eu inclusive aqui na frente. Então nós paramos na página 17, tá? Essa aqui foi a última. Menosprezam. Aí depois a gente vai prosseguir aqui. Ok? Na próxima aula a gente termina. Aí aqui mais à frente, ó, olha aqui que eu coloquei, ó. Oi. Aqui, ó. Olha o que eu coloquei aqui, para vocês verem. Ó. Obras completas de Martim Lutero, 25 volumes. Obras completas de João Calvino, 22 volumes. Aqui na biblioteca aqui. Tá? Gente, mais à frente surgiu outro que bebeu muito das fontes da reforma, um batista reformado chamado Charles Haddon Spurgeon. Olha aqui o que ele deixou escrito. Era um escritor prolífico, 86 volumes de sermões e exposições da Bíblia. Mais sermões. 86 volumes. Olha aí, pastor. Como é que a gente vai abandonar isso e jogar fora? Agora foi publicado os sermões de Spurgeon sobre os milagres e as parábolas do Nosso Senhor. Então, um tijolão. Ele fez um pequeno assim também, um devocional de todos os dias. Tem também, Eu leio, um pastor trouxe do Brasil para mim agora. Charles Haddon Spurgeon. Gente, como é que a gente vai... Um para manhã e um para noite. Como é que a gente vai desprezar isso? Não tem condição. Tá? Então vocês estão vendo o ganho que vocês estão tendo em aprender essas coisas. Então, assim a gente encerra nossa aula aqui. Foi produtiva? Muitas informações. Depois vocês vão ter o vídeo para poder ouvir tudo novamente. Então que Deus nos abençoe. Quem vai orar agora para encerrar? Vamos lá. Hoje é o Darlan, diácono. Só te chamo de diácono. Né? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Muito obrigado por essa aula. Amém, Senhor Que a Deus. tua palavra possa ficar gravada em nossos corações. Amém, Senhor. Ajuda-nos a compreender, Senhor, mais e mais. Ajuda e coloca o desejo ardente em nossos corações para Assim seja, aprendermos Senhor. mais. Fica conosco, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.